por definição, bioimpedância nada mais é do que passagem da corrente elétrica em tecidos vivos, ok? E a partir da passagem da corrente elétrica, a gente vai identificar teor de água, porque a água é carreadora de eletricidade. Como os tecidos também são carreadores. Nosso interstício, no nosso interstício tem sódio, tem cálcio, tem magnésio, tem uma série de elementos químicos que conduzem a eletricidade. Ok? Então, a partir da definição da água intracelular, os algoritmos vão fazendo estimativas da massa magra, da massa gorda e da massa muscular. Então, veja que eu utilizei a palavra algoritmos. Então, eu tenho equipamento 1 aqui. Tem um algoritmo que aquela empresa definiu para eles. Aí tem o segundo equipamento, a segunda marca. São algoritmos daquela segunda marca. E assim por diante. Então, cada marca tem o seu algoritmo. E o que eu tenho feito nos últimos 2 anos, como eu fiz doutorado em bioimpedância, é tentar aperfeiçoar. Ou seja, chegando o mais próximo possível do DEXA. Vocês viram que hoje o menino estava fazendo DEXA, porque agora eu quero chegar cada vez mais próximo do DEXA. Então, eu já aperfeiçoei algoritmos para determinados tipos de IMC ou de condições como, por exemplo, ser pele e músculo, que as bioimpedâncias erram, e a nossa agora já não erra mais, mas foram 7 meses de trabalho em cima de fisiculturistas e halterofilistas, que quase não tem massa de gordura. Então, bioimpedância é um desafio. E o desafio é aperfeiçoar cada vez mais o seu algoritmo, o da sua empresa. Tá? Então, todas as empresas têm o seu algoritmo particular. Tá? O DEXA é o top. O DEXA é considerado o padrão ouro. Na verdade, o padrão ouro para a bioimpedância é a pesagem hidrostática. Você pesa dentro da piscina, é dentro da água. Mas isso daí é um método muito não feito, impossível. Então, o segundo colocado é o DEXA. Aí faz a densitometria óssea, separa músculo. E o DEXA também tem limitações. E quando eu coloco uma pessoa muito grande, muito obesa, ele não cabe no DEXA. Então eu tenho que fazer metade do DEXA do lado direito e metade do lado esquerdo. E aí começa a ter que ter acomodações, aí depende do operador. Mas uma pessoa que cabe no DEXA, o DEXA é a nossa referência de fidedignidade. Então, a pergunta é, quando a gente compra uma bioimpedância, o quanto este resultado se aproxima ou se afasta do DEXA? Para ter uma questão de acurácia, ok? E aí eu desenvolvi várias pesquisas no ano passado e utilizei 3 ou 4 diferentes marcas de bioimpedância. E a minha também. Então, primeiro faz o DEXA, usa o mesmo peso e mesma altura, agora faz no equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3 e equipamento 4. Que eu não vou falar a marca agora, porque está sendo gravado e eu não quero falar mal de ninguém. Bom, então, a bioimpedância, quando a gente fez a análise dos dados, e eu tenho aqui, depois do almoço, vou mostrar para vocês os laudos, o DEXA e o paciente com essa bioimpedância 1, eu falei, nossa, um grupo ficou muito próximo do DEXA. Só que um segundo grupo ficou mais magro do que o DEXA. E um terceiro grupo ficou mais gordo do que o DEXA. E aí eu falei assim, nossa, como eles erram, que legal. Será que a minha é melhor? Todo mundo diz que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, né? E aí tinha um monte de erro. Marca 1. Muito bem. E aí fiz com a marca 2, a mesma coisa. E aí fiz com a minha. E na hora que eu fiz com a biotriagem, um grupo ficou igual ao DEXA, um grupo mais magro e um grupo mais gordo. Eu falei, meu Deus, todo mundo tem o telhado de pedra, ninguém pode falar mal de ninguém. Telhado de vidro. Tá certo? Porque todas as marcas têm um grupo que fica parecido, um mais magro e um mais gordo. E agora, na curiosidade científica, eu estou indo, né? E tem 3 pessoas no planeta Terra que podem me ajudar a decifrar, porque eu não consegui encontrar um padrão. Falar só, nossa, esse grupo, por exemplo, é indígena, ou é negro, ou é não sei o quê, e tem uma característica que você pudesse aperfeiçoar o algoritmo. Eu consegui aperfeiçoar o algoritmo no grupo de 35 a 45, que essa bioimpedância errava muito. A minha erra bem menos hoje. Por quê? Eu consegui aperfeiçoar o algoritmo. Mas não consegui encontrar um padrão de repetição que pudesse ir lá e aperfeiçoar aquilo lá para até falar, poxa, a bioimpedância agora não erra nenhum grupo, todo mundo fica próximo ao DEXA. Então esse foi o desafio de qualquer marca de bioimpedância. E eu estou em cima disso. Né? Tem uma pessoa em 3 países diferentes, uma no sul do Brasil, uma na América Latina e uma lá na Finlândia.
Esses 3 caras são os 3 caras que podem ajudar a resolver este assunto. E eu pretendo fazer isso daí entre o próximo ano, como vou fazer esteatose hepática e outras evoluções dentro da bioimpedância, tá? Apesar, fiz doutorado, fabrico isso, gosto disso, e quanto melhor a gente puder deixar, melhor para a empresa, melhor para você, melhor para o paciente, melhor para todo mundo. É ganha, 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 ganha. E a coisa é legal quando todo mundo ganha, ok? Mas não fique esperando que a marca A, B ou C é a fidedigna. Porque todas têm o telhado de pedra, porque um fica mais magro, um fica mais gordo, e um grupo fica no meio, que fica próximo ao DEXA, ok? E a minha não é diferente, tá? Onde eu aperfeiçoei o algoritmo da biotriagem? Eu aperfeiçoei em quem não tem gordura, que é pele e músculo, e aperfeiçoei nos MCs de 35 a 45. Essa aparece, tudo indica, os resultados mostram que a gente é superior às outras marcas, ok? O que a gente fez? Uma coisa rápida, por quê? Tempo. Então, lá em 1 minuto você faz a bioimpedância. Não tem que ficar colocando eletrodos. Tem marcas que tem que colocar eletrodos. É mais custo, é mais um dispositivo que tem que cobrar, que tem que comprar, aí tem que raspar pelo quando é muito peludo, né? Vai colocar aqui em mim, que eu sou peludo, como é que faz? Tem que raspar, né? Então, fez uma coisa rápida. E a gente pode ter ela tetrapolar ou octapolar. Todas são multifrequenciais. Eu vou mostrar a importância de ser multifrequencial. E ela pode ser segmental ou não segmental. Então, segmental vai estar braço, pernas e tronco de modo diferente. A importância de ser segmental, a importância de ser multifrequencial é que quando você muda a frequência em hertz na realização do exame, isso o software faz automaticamente, 5, 50, 200 e assim vai aumentando a quantidade de hertz, o que vai acontecendo? Esta eletricidade, ela, dependendo da frequência, ela bate na célula e vai caminhando. Mas ela bate na célula, percorre só o interstício. E ela me dá um tipo de resultado, uma qualidade de resultado. Quando o software vai aumentando a frequência em hertz, ela vai ter a capacidade, a eletricidade, de romper essa camada citoplasmática bilipídica. Então a eletricidade passa pelo interstício, mas passa também por dentro da célula, me dando mais informações, como por exemplo a água intracelular. Então é muito importante, primeiro, que ela seja multifrequencial. A questão de ser octapolar, tetrapolar, bipolar, é a questão que o quanto você consegue aperfeiçoar o seu algoritmo. Então eu tenho modelo que é só mão e que a princípio parece que é inferior e não é inferior. Olha com DEXA, você vai ver que ela altamente precisa, dentro daquelas limitações que eu já comentei em relação ao DEXA, eu não preciso de pé. Eu tenho versão com mão e com pé. Ok? É uma questão de algoritmo, aperfeiçoar os seus algoritmos. O que é importante quando a gente fala em bioimpedância? Primeiro, é que você tenha uma marca e case com ela. Porque até mesmo se ela estiver errada em relação ao DEXA, quando você refaz o exame nesse mesmo paciente para monitoramento, esse erro não existe mais. Então, para efeito de monitoramento, tá legal. Você pode monitorar, mesmo que não seja 100% fidedigno em relação ao DEXA. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é tomar cuidado com os parâmetros o preparo do paciente. Então, não fazer na mulher menstruada, não ter feito exercício físico intenso, que tenha transpirado. Você não pode perder água. Você não pode ter ido para sauna e assim por diante. Ok? E outro ponto que eu acho que é muito importante é você repetir o exame mais ou menos no mesmo horário. Então lá, vou usar Monjaro. Vou lá, fiz minha bioimpedância. Eu fiz às 10 da manhã. Quando eu voltar para fazer uma nova bioimpedância, tenta fazer dentro daquele horário. Porque a gente tem alterações hídricas durante o dia, no ciclo circadiano. Tanto que a gente acorda sem barriga e dorme com barriguinha. Por quê? Você tem uma alteração hídrica ali. Então é melhor fazer dentro do mesmo horário. E nem ar-condicionado. Quando vai ver a pressão de ar-condicionado, tem que fazer na mesma temperatura, porque senão dá diferente a pressão do ar-condicionado. Tá? O gás que está lá dentro. Então, tentar repetir a bioimpedância dentro do mesmo horário, seguindo o mínimo de protocolo de preparo do paciente. Ok? Quando é pesquisa, aí você é um preparo mais rigoroso. Quando não é pesquisa, é evitar procedimentos que tenham perda de água, transpiração excessiva. Ok?
A bioimpedância biotriagem, ela faz o exame, automaticamente já encaminhou para o e-mail do paciente, ok? Ele tem lá um tempo em que ele pode ver aquele exame, ele tem que criar uma senha, só por conta do LGPD. Antigamente mandava e ficava eternamente lá. Por LGPD, você tem que ter algumas regras, então você lá cria uma senha para depois você ver os teus exames novamente e ter os seus exames. Agora a gente tem também o totem para autosserviço. Então, se você quiser que o seu próprio paciente faça bioimpedância, já tem lá o totem e ele pega e faz, te orienta tudo, você faz o exame sem ter ninguém te ajudando. E aí, quando você tem um totem, esse exame fica lá 2 minutos exposto. E aí você tem um sair. A hora que saiu, você não consegue mais ver aquele exame, mas ele foi encaminhado para o teu e-mail. Porque se você fizer isso num lugar público, outra pessoa não pode ver o teu exame. Talvez você não queira que ninguém veja. Então, pela LGPD, tem um tempo que esse exame fica disponível. Outra coisa que a gente criou que é legal, que é quando você mostra o exame, as linhas têm interatividade. Então, por exemplo, massa gorda, a linha se move. Gráfico de gordura visceral, vai lá ter um velocímetro que se move. Então, isso é um valor agregado que o paciente gosta, mostra uma linguagem nova, modernidade e tudo mais. Então, a gente é preocupado com a qualidade dos resultados, né, com DEXA, e tem que trazer um ar de modernidade e ser rápido. Não pode usar o tempo do médico. Então, a gente criou um laudo que ele é autoexplicativo. O paciente pega, lê e entende. Então, não pode ficar usando o tempo do médico para coisas que não precisa usar. Vocês têm conhecimento para fazer clínica médica. Tem que ser usado o seu tempo no momento certo, na hora certa. Né? Então, a gente fez uma coisa simples para a secretária poder realizar um laudo automático e um laudo que é entendível pelo paciente. Não precisa gastar tanto tempo explicando, porque aquilo lá tudo entende. E agora, a próxima fase da evolução é a inteligência artificial. Vai ter um robozinho, uma enfermeira, uma coisa que vai lá e já vai explicar tudo para o paciente. Acabou de fazer, já entra lá, já começa a explicar, você tem isso, vai explicar tudo e você dá só as explicações finais. E não adianta ter medo da inteligência artificial, porque ela chegou para ficar e vai ficar, queira a gente não queira. Então a gente vai sair na frente, avança, mostra os pacientes modernidade. A gente talvez queira fazer um avatar, a gente possa até colocar o teu rostinho lá, e é você comentando com o paciente e assim por diante, tá? Então, são essas inovações. E eu pretendo, em breve também, finalizar o estudo de esteatose hepática. Tá bom? Que nenhuma bioimpedância dá isso, mas eu estou no processo de aperfeiçoar o algoritmo de esteatose, comparado com ultrassom e com a biópsia. Eu só posso comparar com biópsia, né, lâmina, ver lá as células de gordura, quantificar aquilo, em pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, porque ali a gente tem um pedacinho do fígado e o comitê de ética não nos deixa fazer. Tirar um pedaço do seu fígado só para ver se você tem gordura no fígado. Mas quando você está na cirurgia bariátrica, é protocolo ter uma amostra do fígado, então a gente vai conseguir fazer comparações e criar um algoritmo para esteatose hepática. Ok? Então é isso que a gente pode falar de bioimpedância. Ninguém é perfeito, todos têm alcances e limitações, mas é um método simples, prático, que dá o resultado ali na hora, não precisa mandar fazer um DEXA, e deixa o DEXA para situações muito especiais, com mais alto custo, mais fluxo, mais tempo. Okay? Então, limitações do método, todos têm, e a gente está sempre em busca, trabalhando para diminuir essas limitações e ter o máximo de acurácia que é possível. Ok? Vamos fazer prática, então, de bioimpedância.